Água dentro do pneu? Essa é a nova denúncia da Red Bull contra a McLaren na Fórmula 1. Segundo a Red Bull, a McLaren está colocando água dentro dos pneus do MCL 38 para conseguir uma vantagem interessante em uma situação que aparentemente é compulsoriamente proibida pelo regulamento atual da Fórmula 1. Mas em primeiro lugar, será que isso é verdade? Em segundo lugar, qual vantagem a McLaren teria? Em terceiro lugar, como isso tudo acontece? É isso que a gente vai falar agora no canal que fala com a identidade de quem realmente é um amante do automobilismo. Aparentemente, no último GP, o GP do Brasil da Fórmula 1, a Red Bull deu uma entrevista ao automotor Undie Sport, mais conhecido aqui no Brasil como aquele Amos, né? Nessa entrevista, Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull, segundo eles, chegou a relatar que algumas equipes do grid da Fórmula 1, entre elas a McLaren, estariam utilizando água dentro dos pneus do carro. A intenção disso tudo é melhorar o ritmo de corrida. Segundo eles, essa estratégia que é proibida pelo regulamento estaria ajudando a McLaren a diminuir a degradação térmica do MCL 38. Agora, por que a Pirelli ainda não tinha pegado essa situação? Já pensou ver o pneu ali todo cheio de água? Por que ainda não descobriram isso? É isso que a gente vai falar agora, então não esquece, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, porque esse conteúdo que você vai ver agora, eu não vi em nenhum outro lugar aqui do YouTube no Brasil, então não perde essa oportunidade. Em primeiro lugar, segundo o regulamento da Fórmula 1, as equipes não poderiam colocar nenhum outro tipo de composto, seja líquido, gasoso ou sólido, dentro dos pneus com a intenção de ter qualquer tipo de benefício. Na verdade, mesmo se não tiver benefício, não é permitido colocar esse tipo de composto, qualquer que seja. E isso acontece justamente para tentar mitigar esses riscos de alguma equipe utilizar algum composto específico que ajude ela no ritmo de prova ou até ritmo de qualificação. Eu sei que para quem é leigo em automobilismo, não sabe talvez que exista ali uma ciência toda ali por trás dos pneus dos automóveis, dos carros de corrida. Mas existe. Se você coloca alguns líquidos ali no pneu, a gente chama ali de meleca de pneu, chama de solvente, enfim. São várias nomenclaturas. O pneu pode se tornar um pouco mais mole, mais maleável, o que iria ajudar principalmente em ritmo de qualificação em algumas corridas específicas, como por exemplo, corridas que têm baixos níveis de degradação, ou até mesmo em categorias que não precisam de troca de pneu. Isso pode ser muito interessante, porque pode ajudar o piloto a ter mais aderência nas curvas, e é uma situação, como eu já disse, que é completamente proibida. Agora, outra coisa que a FIA também proíbe com relação aos pneus é a diminuição da umidade dentro dos pneus de forma excessiva. A FIA tem no regulamento falando até quanto um pneu pode ter a menos de umidade, justamente porque as equipes tentam diminuir ao máximo possível a umidade dentro desses pneus por alguns motivos que ainda vou falar nesse vídeo aqui. Então, por que alguma equipe iria colocar mais água no pneu? Para falar mais sobre isso, eu retirei o pneuzinho aqui do meu caminhãozinho de Lego, que está muito sujo, mas para ajudar a ilustrar um pouco melhor para vocês. Vou guardar o caminhão e ficar com o pneu na minha mão aqui. Como vocês podem ver, o pneu já está todo molhado, justamente porque no início do vídeo eu molhei para chamar um pouco mais sua atenção. Mas por qual motivo a gente colocaria água aqui dentro desse pneu? Como qualquer outro pneu, esse pneu aqui recebe ar aqui dentro dele, né? Isso é uma obviedade, né? E esse ar que é recebido aqui dentro serve justamente para manter ele inflado. Ou seja, isso aqui não pode acontecer, já que poderia prejudicar tanto a estrutura do pneu, como também iria prejudicar outras partes do carro, é claro. E ó, galera, é o seguinte, vou colocar o microfone aqui, ó, na lapela. O áudio pode ficar um pouquinho inferior, mas a intenção é utilizar as duas mãos para ajudar na explicação. Quando a gente coloca ar aqui dentro do pneu, o que é o normal, né, de ser colocado, o que acontece é que esse carro tem sim uma porcentagem, um percentual, vamos dizer assim, de aderência, mas também é inversamente proporcional àquela maciez, né, em passar por zebras, passar por buracos nos carros de rua e tudo mais. Só que quando um pneu está muito inflado, essa área do meio do pneu acaba ficando um pouquinho como se fosse uma montanha, olha aí, ó. Ficaria mais ou menos isso. E isso aqui significa muito para o automobilismo, justamente porque apenas essa área que está um pouquinho inchada queria ter contato com o asfalto, o que diminui a aderência desses pneus, isso é óbvio. Entretanto, às vezes é exatamente isso que as equipes querem. Querem que diminua a aderência, por exemplo, em pistas de altíssima velocidade,
porque assim o motor consegue ter um pouco mais de força e o carro tem mais velocidade final. Em outros traçados também, onde a tração não é tão importante, a gente precisa ali que o motor gire um pouco mais rápido, a gente também infla um pouquinho mais o pneu. Só que hoje na Fórmula 1 a gente tem um grande problema. Como os carros têm uma pressão aerodinâmica muito alta, eles não trabalham tanto com relação a essas pressões nos pneus. Claro que existe um trabalho, tem todo um estudo ao redor disso, mas o que eles mais prezam é pela pressão aerodinâmica, por ajuste de suspensão, entre outros. E é por isso que a Pirelli precisa muitas vezes subir a pressão mínima desses pneus. Por que disso? Porque as equipes tentam utilizar um mínimo de pressão nessas partes do carro, com a intenção de justamente deixar o pneu mais plano e utilizar o máximo de aderência possível. A forma deles, claro, liberarem um pouco mais o motor é através da aerodinâmica, da suspensão, entre outros. E é por isso que a maior parte das equipes utilizam esses pneus com a pressão mínima permitida pela Pirelli. Pressão essa que tem ali no regulamento justamente para não permitir que isso aqui aconteça com o pneu. Já que o carro pressiona o pneu para baixo, a intenção é não deixar que isso ocorra com o pneu do carro. Mas ok, Lucas, o que isso tem a ver com a água dentro do pneu? Na verdade, tem tudo a ver. Como eu já disse, a maior parte das equipes do grid tenta utilizar a pressão mínima dos pneus com a intenção de maximizar a aderência do carro. Só que, quando você coloca água dentro do pneu, será que é possível você medir tão facilmente e com tanta precisão o quanto esse pneu vai se inflar? Esse é o grande problema. Vamos dizer que numa situação hipotética a gente coloque apenas um pouquinho de água aqui dentro do pneu, 5 ml só. Beleza, agora a gente tem um pouco de água aqui, o pneu vai girar e essa água vai ficar sob toda essa banda de rolagem, porque imagina, se o pneu gira assim, existe a força centrífuga que joga a água para o lado de fora aqui desse pneu. Em primeiro lugar, no momento em que a gente desmontasse esse pneu, se a água não evaporasse, é claro, ela estaria nessa parte de fora aqui da roda, o que deixaria óbvio que alguém colocou água dentro dos pneus. Mas além disso, vamos lembrar que pneus de carros de corrida chegam a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. E por mais que eles estejam submetidos a uma alta pressão ali, o que iria aumentar a probabilidade de a água continuar no estado líquido, isso também geraria muito vapor d'água, o que aumentaria a pressão dos pneus e, consequentemente, diminuiria a aderência do carro. Então, quando a gente coloca essa água nos pneus, a pressão que antes era possível da gente medir, a gente prever, a gente entender como funciona, agora se torna praticamente imprevisível, porque ela vai alterar muito de acordo com cada carro, vai fazendo as curvas, vai aumentando a temperatura, já que quanto maior a temperatura, maior a pressão do pneu, quanto maior a pressão, menor a aderência, e acaba que não faria tanto sentido, já que por mais que a gente teria uma diminuição de temperatura teoricamente, ele também aumentaria muito a pressão, e aumentando a pressão, diminuiria a aderência, o que aumentaria também o desgaste do pneu. Então, quando a gente fala sobre colocar água dentro dos pneus, eu não acredito que faça tanto sentido, por mais que algumas pessoas digam que já fizeram isso no automobilismo. Talvez só se fosse em muito pequenas quantidades, de uma forma extremamente controlada. Mas na minha visão, como a FIA já colocou no regulamento, faria muito mais sentido a gente tentar diminuir a umidade dentro do pneu do que aumentar de forma proposital. Por mais que ela possa, teoricamente, ajudar ali na troca de temperatura entre o pneu e a roda. E é aí que vem a teoria deles. Segundo o que eles estão falando, essa água iria facilitar a troca de temperatura entre o ar que está dentro do pneu, a roda do carro, o que iria diminuir a temperatura desse pneu e diminuir a degradação térmica. Mas vamos lembrar de uma coisa? Quando a água está aqui dentro do pneu, obviamente, ainda mais só 5 ml de água, vai conseguir chegar na temperatura máxima desses pneus com muita facilidade. Então não adianta ter água. Na verdade, isso só vai manter a situação. Talvez ele demore um pouquinho mais para chegar na temperatura de degradação térmica, mas é uma demora que é tão pequena que não compensaria pelo prejuízo total. Agora, quando a gente fala sobre outras substâncias que não são água, a situação pode mudar. Por quê? Porque existem muitas outras substâncias ao redor do mundo, e substâncias obviamente sintéticas, que podem ser utilizadas, por exemplo, dentro de um pneu, que não vão chegar a entrar em um estado gasoso, o que vai manter ali a pressão do pneu e ainda por cima vão conseguir
trocar esse calor com a roda mais facilmente. Então, na minha opinião, se as equipes estão fazendo isso de colocar líquidos dentro do pneu, esses líquidos não são água. Mas o que muita gente está falando é que é impossível colocar, já que quem calibra os pneus é a Pirelli. Mas o que as denúncias estão falando é que a própria McLaren, ou outras equipes, é claro, está colocando esse líquido na válvula que enche o pneu. Isso significa só uma coisa: na hora que a Pirelli vai encher o pneu, essa válvula se abre, joga o líquido para dentro do pneu do carro e assim, mesmo que seja a Pirelli enchendo o pneu, no momento em que ela começa a encher, isso acontece, esse líquido é liberado dentro das rodas da McLaren, o que ajuda nessa troca de calor, diminuindo assim a degradação térmica. Agora, se a McLaren realmente for pega nessa situação, o que isso pode acarretar para a equipe? Em primeiro lugar, é óbvio que isso pode acarretar na desqualificação dentro de uma corrida que ela esteja participando, mas se não for pega na corrida, eu diria que a grande chance mesmo é dela ser apenas proibida de utilizar esse tipo de tecnologia. E assim, a FIA iria ficar muito mais de olho nas equipes, como ela já começou a ficar a partir do GP de São Paulo de Fórmula 1. Agora, que é uma situação que está fora do regulamento, é sim, mas a FIA já averigou todos os carros e, segundo a federação, não encontrou nada de errado em nenhum carro do grid da Fórmula 1. Pode ter sido porque eles já sabiam que ela iria averiguar e por isso eles deixaram de fazer essa situação? Pode ser isso sim, mas isso a gente nunca vai saber. A explicação do porquê isso tudo acontece está nesse vídeo de forma muito detalhada para você. Então, mais uma vez, não se esqueça, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. E mais do que isso, não esquece de compartilhar com seu amigo que quer entender um pouquinho mais da engenharia por trás da água dentro do pneu.